Talvez essa integração seja a mais interessante, assim, no sentido de um fenótipo que sinaliza para um teste genético ou eventualmente é o contrário. Fernando, também me perguntam, né, porque é uma pergunta da população, que não entende o exame que faz, acho que é na 12ª, 13ª semana, para ver sempre eles perguntam: "Mas por quê? Que exame é esse que vê se o neném vai ter síndrome de Down com tão poucas semanas, que está ali no na ultrassonografia, está diferente?" O médico me explicou, mas eu não entendi. Qual a origem desse exame, para poder a população entender, e por que que é feito, né, durante, nesse período da gestação, que os pais vão tudo nervosos para saber se o neném vai ter síndrome de Down ou não, no teste da nucal, vamos dizer. Pode Maravilha. falar? Porque Sim, é dúvida da população. sim. Então, eu acho até oportuno, essa pergunta, principalmente para a população, porque, esse exame morfológico de primeiro trimestre identifica esses marcadores, são marcadores de doenças genéticas. Então, os principais marcadores são a translucência nucal, que eu acho que a população já conhece esse marcador como uma medida que tem relação com síndrome de Down. Então, quanto maior a nuca nessa janela de tempo, maior a probabilidade de síndrome de Down. A gente também observa a presença ou ausência do osso nasal e existem alguns marcadores adicionais, como o fluxo de sangue no ducto venoso ou a regurgitação na válvula tricúspide do coração. À medida que a gente faz esses marcadores, a gente é capaz de pegar o risco da mãe, que vem pela idade e pelas características familiares e antecedentes pessoais dela, e corrigir o risco, né. Então, como é que eu te diria? A gente pode ter uma mulher de alto risco, uma mulher, por exemplo, com 44 anos que engravida, ela tem mais risco de ter um bebê com síndrome de Down. Se a gente faz o rastreio de primeiro trimestre, mede a nuca, e a nuca tem uma espessura pequena e o osso nasal está presente, a gente pode diminuir esse risco, tá certo? Ou então uma moça jovem de 20 anos vai fazer esse exame e encontra uma nuca aumentada, a ausência do osso nasal, que são características de um bebê, por exemplo, com síndrome de Down. Então essa mulher chega de baixo risco e sai com alto risco, ou vice-versa, uma mulher que chega com alto risco e sai com baixo risco. O que que é o mais importante dessa informação? Que em momento algum eu disse que ela tinha o diagnóstico de qualquer uma dessas doenças. A gente está trabalhando com probabilidade. Ou seja, se você fez o exame e esse exame deu de alto risco, para ter certeza se você tem ou não tem a doença, por exemplo, síndrome de Down, você precisa fazer um teste confirmatório. Qual é o teste confirmatório? É a biópsia de víleo corial ou a amniocentese. Nela, a gente vai colher material do seu feto e aí fazer o exame para saber se ele tem ou não tem a doença genética. Ou seja, um exame de primeiro trimestre não é capaz de dizer se o bebê tem ou não tem a doença, né? Ele vai falar sobre probabilidade. Isso é interessante, né, porque as pessoas acham que: "Não, não vai ter síndrome de Down", então é um exame que você esclareceu a população, esclareceu a médicos, esclareceu a toda a classe de saúde, isso é importante Hum. esclarecer. Eh